Amém. Eu sou da Igreja Capaz Senhor Jesus. Amém. Terceiro dia da campanha, né? É uma honra, porque eu trouxe o primeiro dia e o Senhor me escolheu para trazer hoje de novo. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fazia isso, o Senhor que forma isso para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, da casa dessa cidade, da casa dos reis de Judá, que foram derribadas como trabucos e a espada. Eles entram a pelejar contra os caldeus, mas para que encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Portanto, escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e purificarei toda a sua maldade com que pecam contra mim. E perdoarei toda a sua iniquidade com os que pecaram contra mim, e com quem transgredi contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que ele faz. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e que estão assolados sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz de quem diz: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne ao cativeiro da terra como princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e todas as cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar seu gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, e diz ao Senhor: eis que aí venho dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel, à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo na terra. Naquele dia Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este nome lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem sacerdote levita faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto, queime ofertas e manjares, faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar o meu concerto no dia, o meu concerto na noite, de tal forma que não haja dia e a noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi meu servo, para que não tenha filhos que reinem no seu trono, como também como levitas e sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar os exércitos do céu, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo, os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto este povo? Fala, dizendo às suas gerações: o Senhor elegeu, agora rejeitou, e despreza o meu povo como se fora um povo diante dele. Assim diz o Senhor: o seu concerto de dia, o seu concerto de noite não permanecer, e não puserem ordenança nos céus e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome a sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei do cativeiro, apiedai-me-ei deles. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor ele já vinha anunciando a sua vinda há tempo, usando profetas para salvar a nação, né? E esse aqui é o passaporte que o Senhor quer dar e entregar para cada um de nós, né? E sem oração ninguém chega a lugar nenhum, né? Quando a palavra diz, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabem. O Senhor ele quer intimidade com cada um de nós, né? Que a gente venha clamar por Ele, porque Ele não vai deixar nenhuma oração sem resposta. Deus é que nem um louvor que a gente vê inteiramente, né? O poder da oração. O quanto tem poder a oração, né? Independente dos que estão dentro da casa do Senhor, como quem está fora. Porque Ele está ouvidos, atento a ouvir o clamor daquele que busca por Ele, né? Que nem fala aqui dentro da palavra, não importa a hora, é de dia, de noite, em qualquer lugar, né? Porque Ele fala aqui que não vai deixar que nenhum levita, nenhum sacerdote deixe de buscar por Ele, ou Ele não vai deixar de levantar nenhum, né? Para que venha buscar o nome dele. E a pessoa falou que ia trazer essa palavra, só que eu estava fazendo meu devocional, né? Que a gente tem que ter um tempinho para o Senhor. E o Senhor me mostrou em Abacuque 3, né? Eu estava lá lendo e eu fui confirmação dele, por quê? Eu estava lendo o devocional do dia e estava assim, Abacuque 3. Quando eu falei assim, eu vou procurar esse capítulo para ler. Quando eu abri a Bíblia, abriu em Abacuque 3, né? Que fala do quê? Da oração de Abacuque, né? E aqui nessa palavra ele vem trazer também, que o Senhor me mostrou, igual dava a palavra em Jeremias, que além que a cidade seja assolada, né? Que ainda que não tenha animais na face da terra, o Senhor ainda ia se levantar por cada um de nós, né? E é uma oração poderosa, né? Vou ler para os irmãos, amém? A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre o Sigionote. Ouvi o Senhor a tua palavra e temi a viva do Senhor a tua obra no meio de anos. Em meio dos anos notifica da ilha e lembra-se da tua misericórdia. Então aqui ele está falando de anos atrás, né? Porque é através de anos, são milhões de anos, anos antes de Cristo, né? Antes dele já estava anunciando a vida dele. E depois dele não tem outro meio a não se orar e buscar pelo Senhor. Deus veio a Temã, o santo monte de Parã. A sua glória cobriu o céu e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz de raios brilhantes que saíram da tua mão. Ali estava o esconderijo da tua força. Adiante dele peste, raios de fogo sobre os seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou nações, e monte perpétuo foram imundiçados e outeiros internos, encurvaram a andar o eterno seu. Eu creio que essa passagem aqui foi quando ele fez para criar a terra, né? Olha o que está falando. Parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, e montes perpétuos foram imundiçados, e outreiros eternos se encurvaram. Andar eterno é seu. Vi a cena de Cussã e aflições, e cortinas de terra mediante temiam. Acaso contra os rios o Senhor não está irado? Deu furor para que andasse os montes sobre os seus cavalos, sobre os seus carros de salvação? Descoberto fez o seu arco, juramentos feitos a tribos foram uma palavra segura. Tu fundeste a terra e os rios. Os montes te viram e temeram a inundação da terra. Passou, deu abismo a sua voz e levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram a luz e as tuas flechas, ao resplendor relâmpago da tua lança. Com indignação, manchastes pela terra com ira, trilhaste as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa dos ímpios, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Olha a intimidade que ele tinha, né? Tu abriste com os seus opróbrios cajado a cabeça dos teus guerreiros, e lhe acometeram tempestuoso para me espalharem.
Alegravam-se como se estivesse para devorar pobres no segredo. Tu tens cavalos, marche pelo mar, pela marcha das grandes águas. Ouviu-se o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos estremeceu dentro de mim. Descanso de dia na angústia, quando ele vier contra o povo, que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas nos currais e não haja vacas. Essa palavra foi falada lá em Jeremias também, né? Ainda que a terra esteja assolada, sem homens, sem animais e sem gado, né? Aí aqui está só se confirmando, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e currais não haja vacas. Toda a vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e não fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor, sobre os meus instrumentos musicais. Então a palavra é bem forte, é uma oração que Abacuque fez e que serve para cada um de nós. Assim como está lá em Jeremias, né, que ele fez a promessa que um dia que ele iria vir, ia salvar todas as aves do campo, todos os homens. Assim como ele também visitou, ele levou Ezequiel no vale de ossos secos, né? Um exército, fez com que ele visse um exército de ossos secos, onde não tinha mais, para os olhos humanos, não tinha mais salvação, não tinha mais o que ser feito. Mas ele falou assim: profetiza sobre esse vale de ossos secos. E ele simplesmente falou: Senhor, tu sabes. Então essa é a palavra de Jeremias para cada um de nós, que nós venhamos clamar, mesmo que nós, cada um de nós como humano, como carne, nós mesmos pereça e possa até acreditar que não vai acontecer, mas assim como ele fez lá no passado, ele vai fazer hoje também. Se ele achar graça na nossa oração, se nós o derramar verdadeiramente a ele cumprirá o desejo do nosso coração, porque ele sonhou por nós primeiro, né? E a única coisa que ele pede para cada um de nós, que nem fala que ele criou a terra, criou os céus, criou o homem para adorá-lo, para buscá-lo, para louvar ao nome dele. Então o segredo está na oração, em buscar e clamar o nome do Senhor, porque ele vai ouvir o nosso clamor, né? E vai ter resultado, como diz o louvor, pois o meu clamor, né, vai ter resultado. Se o Senhor achar graça em cada um de nós, ele vai resolver a nossa situação. Basta que nós estejamos prontos, né, na posição que ele chamou cada um de nós para servi-lo. É para isso que nós somos criados e chamados. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.